vamos lá, olha, o tema é preparando o caminho para a espiritualidade, que tem como objetivo dar um pontapé nesse tópico de um workshop que nós vamos fazer nós 4 no final de setembro. Então, já vamos deixar claro que esse é apenas um appetizer, como se diz em inglês, né? Para quem gostar do tema e se interessar, vem participar do workshop no final de setembro. Dou a palavra para o Roberval. Para falar de espiritualidade. A construção do ser, a existência do ser, parte da espiritualidade. A tridimensionalidade do indivíduo, que é o biológico, o corpo que nós sentimos, que nós nos conduzimos, que compõe a ele 7 corpos espirituais. O psicológico, de onde nós temos a nosso poder, ênfase em nossas elaborações, pensamentos, construção de ideias. E o espiritual, que é o marco da nossa existência. E essa espiritualidade, nós não estamos aqui conduzindo ela no sagrado, no divino, do ponto de vista místico. Nós estamos conduzindo ela como ela é, a expansão de consciência. Perfeito. E aí eu me coloco num lugar muito confortável para falar sobre isso, porque eu me deparei com a espiritualidade enquanto existência aos 13 anos de idade. Ou seja, eu já tinha uma ideia de que a existência, de alguma maneira, perpassava por algo que não era só biológico. Era espiritual e é espiritual. Então, evidentemente que isso perpassa no nosso meio, no nosso caminho, e mais ainda, claro, no tipo de projeto de vida onde eu estou inserido. Né? Eu sou oraculista especializado em tarô, cartomancia, Odu, numerólogo, então eu trabalho com simbologia. E a espiritualidade, ela perpassa no campo da simbologia, porque ela não é conectada absolutamente a nada do ponto de vista dogmático. Mas ela é a experiência, ela é a vivência e ela é a construção do ser. Eu acho que as meninas têm muita coisa aí para falar para a gente, né? Lembrando, né, Edelcio, que eu sou aquele sujeito que começa a falar e esqueço do mundo. Eu vou falar. Já pisei no breque. Já pisei no breque e as garotas querem falar. E antes eu vou dar a palavra agora para a Ivone e para a Ellen, mas você já tocou num ponto que eu acho que é o primeiro que a gente deveria esclarecer e falar, que é essa questão da espiritualidade sem a religião, né? A diferença entre espiritualidade e religiosidade, né? Porque isso é algo que eu acho que assim, a maioria das pessoas pensa em espiritualidade, pensa que é espírita, que é uma religião, né? Filosofia, uma misturada de religião, mas nem isso. Religiosidade é algo que não entra nada dessa parte dogmática que você falou. Agora eu passo para a Ellen aí, para a Ivone, por favor. Isso. Então, a minha vivência com a espiritualidade, ela começou bem, vamos dizer assim, bem recente, sabe? Foi quando eu cheguei na pranoterapia, que é o trabalho com harmonização energética. Até então, meu pensamento é que a espiritualidade ela só era desenvolvida dentro de algum local, dentro de uma religião, ali tudo sentadinho, assim, seguindo os ritos, os rituais, tudo certinho. Quando eu entrei na pranoterapia, que eu comecei a meditar e ter acesso às várias manifestações de espiritualidade, foi que eu consegui entender essa dimensão que é e como a gente pode ser um ser espiritual sem ter um lugar específico, tá ali preso a um local para você desenvolver tudo aquilo que você tem de espiritual dentro de você. Então, foram práticas, foram
estudos, para poder desenvolver isso daí. Então, assim, é uma chave que vira quando você consegue entender sobre espiritualidade sem vincular a religião. Então, você começa a desenvolver a sua espiritualidade de uma maneira mais livre, mais tranquila. Então, foi assim, essa foi a minha trajetória dentro da espiritualidade. Ivone? Nós conversamos, eu e o Ed, na nossa última live, né, que a gente falou, e aí falou sobre tarô, enfim. A minha vivência com a espiritualidade, ela também já vem de muito tempo, né, de família católica, e aqui eu vou tocar um pouquinho na religião para vocês entenderem por que eu fiz essa diferenciação. Eu fui criada em família católica, mas achava que estava faltando alguma coisa ali não estava bem colocada. E aí, quando eu, pós-adolescência, né, ainda um pouco ali com meus 18, 20 anos, eu comecei a procurar outros caminhos. E aí eu encontrei o espiritualismo e fui conhecer. E aí, no início dos anos 90, mais ou menos em 1992, eu comecei a estudar astrologia. Uma amiga me disse, minha irmã faz mapa astral. E eu achei aquilo assim, eu falei, não, mas o que é isso, mapa astral? E aí eu disse para ela, eu vou marcar um horário, quanto a tua irmã cobra para fazer? E ela disse. E eu fui, e eu fiquei encantada com aquilo, porque é puro simbolismo. E ela me explicando e falando e olhando aquilo, o mapa feito à mão. Naquela época, poucos faziam mapa, não é, no computador. Isso era uma coisa assim. E vinha uns programas de fora dos Estados Unidos, era uma coisa dificílima e era caro. Né? Então, a gente aprendia a fazer na mão. Sim. Eu falei, eu quero estudar isso. E eu comecei a procurar cursos, né? Para estudar. Então, a astrologia, para mim, foi a porta de entrada. E aí, eu vi que tinha uma diferença. Opa, espiritualismo, religião, né? Ou qualquer caminho da religião não bate aqui, né? Porque a gente está falando de quê? A gente está falando da busca do ser para ser melhor. Descobrir caminhos. Então, nesse momento, eu falei assim, não, isso não passa por uma religião propriamente dita, né? Eu estou procurando um caminho. Bem, aí vocês sabem que esses estudos esotéricos, né, ocultos, do ocultismo, como queiram denominar, eu diria que, entre aspas, é uma cachaça. E quando a gente começa na busca, né? E aí depois eu fui para o tarô, aprender tarô. Eu falei, eu quero saber que simbologia é essa. Né? E aí depois a minha professora de tarô, a primeira, que eu fiz reciclagens e tal, a primeira professora também ensinava baralho cigano. Eu falei, eu quero saber o que é isso. E aí fui fazer o curso de baralho cigano. Né? E não parei mais. Aí fui fazendo as reciclagens de astrologia, né? Continuei os estudos. Né? Aqui no Rio de Janeiro, naquela época, nos anos 90, o que eu pude ter de melhores professores na área, de referências, eu tive essa sorte. Né? E aí depois, tempos depois, através da Celisa Beranger, eu conheci a Gaia. Porque eu fazia aula com ela. Inclusive, eu estive uma vez para conhecer a Gaia em São Paulo. Eu estive numa astrológica dessas, aí, acho que foi em 2014, 2015, uma coisa assim. Uhum. E aí eu fui lá conhecer, né? E aí eu vi que tinha... Ainda deveria ser na Ana Rosa, lá na Vila Mariana, provavelmente. Isso, Vila Mariana, isso mesmo. E aí eu comecei, né, a ver que tinha curso. Eu disse, nossa, isso aqui... Aí vejo o Roberval lá no curso dele de numerologia. Eu falei, tá faltando no meu catálogo a numerologia. Porque é isso que é espiritualidade, né? É essa busca. Então, assim, eu uso a numerologia na astrologia muito. A gente pode associar o tarô também.
Uhum. Até as práticas espirituais, né? Nosso curso de práticas a gente pode também. Então, tudo se interliga. Sim. Tudo Sim. se interliga. E é isso, essa proposta que a gente está trazendo, né, para esse workshop. Né? Não é falar de religião, é falar da espiritualidade, o que ela pode trazer para nós através de todos esses estudos, Sim. né, que nós fazemos. Né? O Roberval não é astrólogo, né? Mas o Ed é astrólogo, a Ellen é astróloga, né? Eu também. Então, assim, nós temos coisas em comum. O que um não tem, o outro tem. A experiência que um tem mais, outro tem um pouquinho, mais ou menos, enfim. Mas é o que a gente pode trazer, inclusive da nossa experiência pessoal, da nossa vivência, que enriquece, vai com certeza enriquecer muito o nosso encontro. Perfeito. E é isso. Perfeito. Bom, deixa eu falar então um pouquinho, né? A minha experiência, na realidade, é muito parecida com o da Ivone em algumas partes, porque eu também sou de uma família originalmente católica, mas que quando eu comecei entrei na pré-adolescência, minha mãe já tinha ido para o kardecismo e depois o meu pai, na época, era ateu, ele permitia que a minha mãe ia, mas ele não acreditava em nada, e por uma experiência de perda de um ente querido dele, ele acabou indo para a Umbanda. Então, nós todos fomos para a Umbanda. Então, minha primeira experiência foi ligada à religião. Então, naquela época, a espiritualidade e a religião, para mim, era uma coisa só. Eu só fui entender que são duas coisas independentes depois, quando eu fui morar fora do Brasil, onde eu tive contato com outros tipos de cultura e de religião, e principalmente no Japão, onde lá nem é a questão do budismo e do taoísmo, né, que é muito forte lá, mas você perceber, eu já comentei com vocês, essa conexão espiritual que essa cultura tem com a natureza. Isso é impressionante, como eles cultuam e eles vivem essa espiritualidade através da natureza, né? Através das árvores, dos festivais, da cerejeira, né? Os festivais de verão, onde eles celebram a natureza. Isso é muito lindo. As histórias, elas se conectam muito. Desculpa, desde a origem de como a gente chega nessa jornada, nessa caminhada. Mas a Ivone falou de uma coisa, e a Ellen complementou, e o Ed também puxou, que é o estudo. Sim. Né? Nesse caminho, o principal material, matéria-prima, que vai dar condições de você compreender a espiritualidade nessa dinâmica universalista é estudando, é vivendo as experiências. Esse é um passo. O segundo deles é que você desenvolve uma coisa chamada autoconhecimento. Eu acho que assim, eu fiz duas faculdades, administração de empresas e psicologia, mas nenhuma, evidentemente, todas muito bem conduzidas, mas nenhuma delas deu, do ponto de vista do autoconhecimento, das experiências, da expansão da consciência, o que a espiritualidade me entregou e me entrega todos os dias. Eu costumo dizer nas minhas aulas, e vocês aqui estão como testemunha, que quando eu estou ministrando uma aula, eu estou aprendendo muito mais. E não é só porque eu preparei a aula, não. É porque as experiências que vêm, o conhecimento que cada um traz desse tema que está em comunhão com os nossos olhares e desejos, que é a espiritualidade, é algo extraordinário. Uhum. E aí a combinação de espiritualidade e autoconhecimento, dentro das práticas que nós fazemos, perpassam
tempo inteiro o nosso caminho. E aí nós partimos para uma outra condição, a de partilhar isso. Só que nós escolhemos partilhar a espiritualidade de qual modo? Fora dos ambientes religiosos, mas isso não quer dizer que cada um aqui tem uma crença de alguma forma. Cada um aqui, de alguma maneira, ou teve ou tem alguma crença, algum aspecto religioso, algum fundamento religioso. Né? Eu particularmente, também fui católico até os 12 anos de idade, depois eu rompi com o catolicismo e fiquei no candomblé. E lá estou até hoje, e parece que vou até o fim dessa jornada, quando eu retornar ao Orum, que é o céu. Mas, nas vivências da simbologia com o tarô, da cartomancia, da numerologia, em contato com as outras artes divinatórias, não há nenhuma dúvida que eu fiquei livre para viver a espiritualidade. Que eu não fiquei sob a ordem de uma lei doutrinária que conduzia a espiritualidade a uma condição religiosa. Ou seja, será que eu tivesse permanecido no catolicismo ou apenas no candomblé, muito provavelmente eu estaria olhando para a espiritualidade como um mecanismo religioso. Sim. E que é muito lindo, inclusive, os mecanismos religiosos. Mas, quando eu me solto, me desprendo disso, eu vou viver a dimensão da expansão de consciência, do autoconhecimento, e vou partilhar, porque muitos partilham comigo também. Essa é a ordem, no meu entendimento, da ideia do humano em meio à sua espiritualidade. O que nós vamos contribuir com a espiritualidade e religiosidade, aí estabelece uma crença. Todo mundo sabe que eu sou muito devoto dos orixás, então eu sou um crente da mitologia dos orixás, da condição simbólica, arquetípica dos orixás enquanto divindades. Mas é uma crença. Né? Não se limita e nem se resume à espiritualidade. E eu acho que você falou uma coisa que eu concordo plenamente, que é o autoconhecimento como ponto de partida de tudo, na realidade, né? A gente está falando de espiritualidade aqui, mas ele é válido para tudo, para todas as áreas da nossa vida. E eu quero dar um pitacozinho de dizer, né, que endosso o que o Roberval falou, porque cada um com a sua crença, com o seu modo de entender, né, com o estudo que faz, contribui com o todo, porque todos os caminhos vão levar, né, ao mesmo fim. Essa espiritualidade, justamente, é a nossa vivência no mundo. Como é que a gente se coloca no mundo, né? A espiritualidade aí são os caminhos que a gente busca para o melhor, para dar o nosso melhor e para receber o melhor. Nós somos energia, todos nós, né? Esse corpo que aqui está é energia. Sim. Então, né, como lidar com essa energia? O que eu faço com essa energia? E aí é muito bom a gente conhecer, por exemplo, o catolicismo, né, a Umbanda, o candomblé, né, o budismo, o espiritismo. É claro que você talvez tenha preferência por uma, ou por duas, ou por todas, assim, só para estudar, que é isso que enriquece, né? O que enriquece e o que faz acontecer essa espiritualidade é justamente a diversidade de conhecimento. Complementando, todo mundo falou sobre espiritualidade, o que eu acho mais interessante que é o seguinte: com todo esse movimento de estudo que a gente faz, de busca, de autoconhecimento, a gente tem a liberdade de escolher qual o caminho que a gente quer seguir, quais as práticas a gente quer desenvolver, quais os, vamos por assim, se tem uma prática com rituais, o que pode ser feito. Então, assim, é um caminho muito livre, você pode pegar um pouco aqui, um pouco ali, aquilo que faz sentido para você, que te dá força,
e você pratica a espiritualidade, né? Isso que é o interessante. Você não fica preso, não fica limitado a uma só situação. No entanto, assim, a gente que estuda a parte da questão do caminho espiritual, a gente não fica preso a um ensinamento só. A gente sempre vai lá, busca uma informação sobre astrologia, sobre baralho, tarô, numerologia. A gente vai buscando mais informações e aquilo vai fazendo muito sentido para a gente. E a gente consegue desenvolver um pouquinho de cada coisa, a gente agrega tudo e faz o nosso pacote de práticas, de meditação e tudo. Eu estava dando uma olhada no nosso programa, lá no workshop, que se chama Caminhos da Espiritualidade. Ou seja, é uma jornada do desenvolvimento do ser espiritual, que é o ser existencial. E aí o workshop ele tem uma abertura muito interessante. O que é espiritualidade para você? Repare que quando você ousa fazer uma pergunta dessas, você vai encontrar aqui 4 respostas. Tem 4 pessoas. Uhum. E são respostas que retroalimentam, de alguma maneira, a base do entendimento disso. Porque a fonte está no autoconhecimento, na experiência de cada um, que passa a conhecer a si mesmo da melhor condição ou forma possível. Não é que a gente não passe pelas dores, pelos desafios ou adversidades. Mas quando a gente compreende o que é espiritualidade para mim, para você, essas dores, elas tomam um outro significado. Somos conduzidos a uma compreensão de que aquilo que parte de dentro de mim toma conta do que está lá fora. Não é o que está fora que vai tomar conta de mim. Não é. Porque se fosse assim, bastava ter um bom carro, uma boa casa e uma boa grana no banco. Mas isso não basta. Não é? A gente tem tantas outras demandas e dificuldades, porque é de dentro para fora. Sim. E essa condição construída de dentro para fora, com o autoconhecimento, perpassa por uma reflexão do que vem a ser a espiritualidade para mim, para você, o Ed, para a Ivone, para a Ellen e para todos. Né? Esse chama a atenção já quando você vai compreender caminhos da espiritualidade. Caminhos, porque são vários. Ora, se somos cada um sujeito único em sua singularidade, então significa dizer que cada um também constrói o seu próprio caminho na espiritualidade. Eu me lembrei de uma historinha, não sei se eu posso Por contar. favor. Eu já contei ela em alguns lugares, não sei se vocês já estão cansados também de ouvir, mas tinha um senhor que todos os domingos ele ia a um templo religioso. E no caminho, ele fazia um caminho de casa a pé até chegar no templo. Eu acho que era até uma igreja católica. E ele colocava uma pedra em algum lugar lá, um toco de árvore aberto, ele jogava uma pedra e ia para a missa, e assistia à missa, voltava para casa, tudo certinho, era boa gente, bom moço, e todos os domingos ele fazia isso. Quando foi um determinado domingo, já muito lá na frente, ele passou e tinha um burrinho, um jegue, que estava tentando beber uma água lá no local e ele não conseguia beber a água, colocar a cara. E o senhor tirou o chapéu da cabeça, colocou a água no chapéu e ofereceu para o jegue beber. E o jegue bebeu a água e parece que ficou satisfeito, foi embora. E o senhor continuou no caminho, chegou lá no local, jogou a pedra e foi para a missa dele. Depois de muito tempo,
ele foi e disse: agora eu vou fazer um balanço de quantas missas ao longo de tantos anos, no domingo eu já frequentei. Vou contar quantas pedras eu tenho lá. Chegando lá, ele só tinha uma pedra, que era a ação dele dando a água para o jegue beber que não conseguia. Repare isso, o que isso quer dizer. Que as ações, ou a ação, contemplou ele mais do que o saldo da peregrinação do ritual litúrgico lá que ele fazia todos os domingos. Isso prova, ou diz, pelo menos, que a espiritualidade ela é uma essência, vinculada a uma essência divina e sagrada, sim, também, que está em seu ser, ser da existência, mas que ela não se vincula aos aspectos litúrgicos. Mas as ações, esse Senhor deu de beber a quem tinha sede, ou seja, ele conectou no seu ser existencial uma atitude perante um animal. E não se prendeu, portanto, a contagem dele ao aspecto litúrgico. É o que eu faço na minha religião. Eu vou aos sacramentos da minha religião, porque aquilo diz muito para a minha crença. Isso conecta, me fortalece enquanto um ser crente de algo sagrado. Mas aquilo não é suficiente para alimentar a ordem do meu espírito, que precisa do autoconhecimento e das minhas ações perante o mundo. E isso diz muito do que é uma espiritualidade para mim. E é nessa conexão, ao meu ver, todos nós aqui de alguma maneira, estamos pensando no nosso workshop que envolve esse e muitos outros caminhos que percorremos ao longo da nossa jornada por uma espiritualidade que genuinamente ela é nossa. Acho que as pessoas também que nos acompanham ou que venham a assistir essa live depois, elas devem estar até curiosas com os assuntos, né, que vão ser abordados, porque a gente vai falar de espiritualidade, mas vai fazer a conexão, não é isso? Então, sim, acho que seria assim bacana a gente falar para o pessoal, né, os assuntos mais ou menos assim que vão ser abordados. Claro que se deixar a gente vai falar e vai fazer um caldeirão, né? Mas nós temos um norte, nós temos um roteiro, não é isso? Sim. E aí o Roberval não gosta de falar nada, né? Então, ele se aproveita. Bem, a gente tem uma abertura, né, do nosso workshop, que é online, 100% online. Então, a vantagem do online é que você não tem barreiras. E o Ed lembrou muito bem. O Ed é de São Paulo, eu moro em Brasília, sou de Natal, Ivone, Rio de Janeiro, Ellen, Cuiabá, Mato Grosso. Ou seja, de 4 lugares diferentes, mas a gente tem uma proposta que é começando com o nosso, com a ideia de caminhos da espiritualidade. O que é espiritualidade para você? Sim. A gente precisa tocar nisso, a gente precisa tocar na essência. Sim. Precisamos conectar a alma do ser existencial, que é o ser espiritual. Nós vamos fazer uma roda de abertura, cada um de nós com a nossa simbologia. Muito provavelmente eu entro com uma reflexão, né, do alfabeto simbólico, que é o tarô, a Ivone trazendo uma ideia de astrologia, Ellen, as vibrações energéticas, o campo energético vibracional, as pedras, que aquilo me encanta, o jeito que ela coloca tudo. O Ed com essa... O Ed é um mestre, né? O Edelson é um mestre que ele fala e a gente escuta e dá graças a Deus, né? E vai ser uma roda muito linda de falar, de dizer, de motivar o que é esse ser existencial e espiritual. Como a gente não poupa ninguém aqui, em seguida já entra Ivone para dar conta, e muito bem, evidentemente, do tema espiritualidade e astrologia. Gente, quando a gente conversou sobre isso, eu fiquei arrepiado, porque a astrologia,
partindo de uma premissa que a Índia, o Egito Antigo, em tudo, até nas ações governamentais, se baseavam pelo processo astrológico, nada melhor do que já colocar, depois dessa roda de conversa que faremos, um olhar da espiritualidade à luz da astrologia, com esse simbolismo que a astrologia representa para nós. E nada melhor do que a nossa querida Ivone, que está organizando a nossa acolhida lá depois em Copacabana. E aí ela vai falar sobre transições planetárias, depois vai fazer uma dinâmica com uma simbologia de um arquétipo zodiacal, e ela é boa nisso. Depois vai trazer algumas orientações práticas também. Quer dizer, você percebe que é online, mas nós vamos ter uma vivência, uma imersão, numa combinação, inclusive, prática, né? Em seguida, eu entro ali em cena para um segundo bloco, que é falando sobre espelhos da alma. Eu escolhi falar sobre isso porque eu adoro associar o tarô a uma ideia de espelho da alma, porque o tarô revela o que está na sua alma, aquilo que eu falei há pouco, que vem de dentro para fora. Eu vou fazer uma breve introdução, um pouquinho ali da história do tarô, minha jornada também com o tarô, de certa forma, e se prepara todo mundo que estiver presente. Eu vou ousar fazer uma tiragem ali coletiva com o tarô para o grupo. Vai ser bom demais, porque será autoconhecimento puro. E nós vamos estar juntos. Nesse momento prático dessa tiragem, está envolvidos o Edelson, a Ellen e a Ivone, porque de mim ninguém escapa. Tá? Depois entra lá direto de Cuiabá para o mundo a nossa Ellen, falando sobre frequências e proteção, as pedras e o cuidado espiritual. Isso eu também não vou perder por nada, porque eu gosto desse tema. Preciso até fazer um curso com você de pedras para aprender a lidar melhor com isso. Ela vai falar sobre a força vibracional das pedras, os óleos essenciais, estou precisando deles. Depois ela vai associar palavras-chave, 3 óleos essenciais para trabalhar em casa. Você quer saber como você vai lidar com a melhoria energética da sua casa? Vai ser lá no nosso workshop, Caminhos da Espiritualidade, no bloco lá da Ellen, que ela vai dar todas as dicas. Eu já vou ficar atento, porque eu quero melhorar a vibração aqui de casa, unindo pedras e óleos essenciais. Depois, algumas orientações práticas, que vai ser também interessante. Há uma programação aqui, Ed, que vai ter uma pausa leve, uns 15 minutinhos aí, lá por volta das 11h40, 11h50. Vamos ver se José Roberval não estoura o tempo, né? Para a gente poder fazer essa pausa. E aí, depois dessa pausa, entra uma roda de conversa. Gente, quem vai entrar ali no bloco? O Edelson, trazendo o quê? Como manter a harmonização energética frente aos desafios. Aqui cabe uma reflexão, não quero tomar muito tempo das outras pessoas. Nós estamos em um ano universal número 9. O mundo está em ebulição. Sim. As adversidades se apresentam exatamente como o ano 9 diz. Finalizar um ciclo para outro começar. E quando pensamos nisso, pensamos na ideia do que o mundo está passando e precisando de harmonização energética perante todos os desafios mundiais que estamos vivendo. Então vai ser muito bom, porque ele é o mestre nesse assunto, nos envolve inteiramente, e eu fico assim, vendo as práticas dele, eu já fico, né, totalmente imerso. Então lá nós todos estaremos conectados. Aí vai ter tiragem simbólica com tudo isso, uma conversa mais descontraída. Vamos abrir para perguntas, dúvidas e questionamentos de quem vai participar do evento, e depois faremos um ritual
que é conduzido pelo Éden, um ritual pelo Edelson, um ritual final sobre todos esses temas de espiritualidade que ali foram abordados para você fazer em casa. E aí a gente não pode esquecer, Ivone e Ellen, que esse evento, workshop, ele vai ser transmissão ao vivo pela plataforma Zoom, mas ele fica gravado e quem participar, se inscrever no evento, vai ficar com esse material por 6 meses, disponível para rever todas as palestras, estudar todos os conteúdos, nós vamos dar dicas de estudos. E vai ter também um resumo escrito, né, que a própria plataforma vai conferir isso para a gente, um resumo escrito daquilo que vai ser discutido e debatido no workshop. Vou falar para vocês que estão aqui nos assistindo, né, os nossos internautas e seguidores. Você não viu nada igual em termos de workshop falando da espiritualidade com essa galera aqui. Nós estamos propondo um trabalho que envolve conhecimento, autoconhecimento e experiência de vida, tudo fundamentado em teoria e prática. Você não vai ficar fora dessa. Junte-se a nós, porque você não será o mesmo, nem a mesma, depois que passar pelo workshop Caminhos da Espiritualidade. E nós esperamos vocês. Depois a gente vai deixar o link aqui do site do evento para você acompanhar a programação e fazer sua inscrição e participar com todo mundo. Perfeito. Acho que o Roberval foi perfeito na exposição do que vai ser o workshop, né? Agora é a gente esperar aí ansiosamente, né, para o dia 27. Sim. Porque é muito curioso, né, que muitas das vezes a gente tem uma ideia, tem um planejamento, segue um roteiro. Eu, pelo menos, sou assim. E coisas vão vindo, né? E a gente, às vezes, dá aquela balançada para um lado e para o outro, porque o que acontece? Né? Os caminhos espirituais, a própria espiritualidade, a própria força cósmica vai nos dando esses insights. Então, você acaba aumentando um comentário, né? Suprimindo um que talvez não fosse tão oportuno para aquele momento, e a gente vai, na verdade, ao invés de ir conduzindo, a gente vai sendo conduzido de uma maneira boa, né? Positiva, não é que eu estou falando, para que tudo saia da melhor forma. Na minha parte, eu vou trazer o melhor sobre frequência, sobre a gente entender sobre os campos energéticos, o que o cristal faz nesses campos energéticos, o que o óleo essencial faz nesses campos, quais os benefícios. O Ed já tem algumas dicas que eu já passei para ele, que já teve grande melhoria dentro da casa dele. Então, assim, quando a gente consegue associar nosso campo energético com os materiais, seja eles cristais, seja eles os óleos ou outras ferramentas, para auxiliar que a gente consiga manter nosso padrão ou o nosso estado cósmico mais elevado, é maravilhoso. Por esse tempo que a gente está passando, que são dias tensos, são dias mais complicados, um pouco mais densos, então como que a gente pode deixar isso um pouco mais elevado? E a nossa proposta com relação à astrologia, é colocar a astrologia realmente dentro da espiritualidade e vice-versa, né? Trazer um outro olhar. Então, a gente pode falar do ciclo que a gente está atravessando? Pode, né? De uma maneira geral. Não vai ser o que às vezes a gente vê pela internet, coisas assim de previsões, né? De falar a gente vai falar de uma maneira geral, né? E mais importante, como é que cada um pode fazer com o seu mapa, conhecer o seu mapa, né? Isso é interessante. Nós não vamos fazer o mapa de ninguém assim numa live ao vivo, não é isso? Sim. Mas aqueles que já conhecem, têm o seu mapa, podem ter um olhar, né? Por esse ângulo da espiritualidade do seu mapa.
Aqueles que ainda não conhecem e que se interessarem em conhecer, também, né, é uma oportunidade, porque às vezes a pessoa não se interessa, não fez um mapa, não se interessa por astrologia, mas ela tendo um outro olhar. Esse workshop, como eu falei, e não tenho nenhum pudor em dizer, é algo diferenciado enquanto tema de espiritualidade, porque as pessoas que estão envolvidas vivem isso de uma maneira muito inteira, integrando os conhecimentos ao conceito de espiritualidade e construindo bases transformadoras, sólidas e construtivas naquilo que possa ser, de fato, experienciado e vivenciado. Depois desse evento, nós teremos já outra coisa, outra proposta que vai rolar. Estou pensando aqui em umas coisas que nós vamos fazer para 2026, que aí eu acho que traz ainda uma outra roupagem ainda mais interessante. Então, espero todo mundo dia 27. Depois a gente vai deixar aqui o link do site do nosso evento. Participe, junte-se a nós e tenha, de fato, uma experiência que vai ser valorosa e benéfica. Acho que será um encontro com nós mesmos. E é assim que a gente está, de fato, preparando. Que cada um esteja lá, não apenas assistindo, mas esteja envolvido. E, de fato, vivenciando uma imersão, um encontro com a sua própria essência, ser divino, existencial. Deus em mim, minha gente. Centelha divina que habita em nosso ser. É isso que a gente vai fazer nesse workshop. É uma grata... Não, eu não vou dizer surpresa, não é porque já estamos, né, programando isso há algum tempo, mas é tão bom, como eu disse no início, a gente comungar assim de tantos conhecimentos, né, que estamos aí tendo esses conhecimentos, passando esses conhecimentos, né, cada um ajusta isso, aquilo que lhe falar mais ao coração, independente de religião, independente de tudo, porque a gente não está tocando nisso, a gente está tocando na espiritualidade. Então, eu acredito assim que o estudo, quando ele não é compartilhado e vivenciado, ele fica perdido. Então, a melhor forma que a gente tem é colocar em prática e compartilhar, porque a gente, quando compartilha, a gente aprende 2, 3, 4 vezes a informação. Então, eu também vou colocar o link para o workshop, para quem quiser pegar as informações e quiser participar, então vai estar o link lá direitinho para vocês participarem.